para além da pedra e cal, por uma concepção ampla de patrimônio cultural. Maria Cecília Londres Fonseca. A imagem que a expressão patrimônio histórico e artístico evoca entre as pessoas é a de que é um conjunto de monumentos antigos que devemos preservar, ou porque constituem obras de arte excepcionais, ou por terem sido palco de eventos marcantes referidos em documentos e em narrativas dos historiadores. Entretanto, é forçoso reconhecer que essa imagem, construída pela política de patrimônio conduzida pelo Estado por mais de 60 anos, está longe de refletir a diversidade, assim como as tensões e os conflitos que caracterizam a produção cultural do Brasil, sobretudo a atual, mas também a do passado. Quando se olha, por exemplo, a Praça 15, no centro do Rio de Janeiro, um dos ícones do patrimônio histórico nacional, a evocação mais óbvia é o do poder real, suscitada pelo Paço Imperial, sede da corte. Ao fundo, a antiga catedral, hoje Igreja de Nossa Senhora do Carmo, atesta a importância, no Brasil colonial e imperial, do poder da Igreja. Esses são testemunhos materiais imponentes, tanto do ponto de vista da ocupação e permanência no espaço da cidade, quanto dos padrões estéticos hegemônicos, valorizados como expressões de cultura à época do tombamento desses bens pelo Spahn, S-P-H-A-N. Essa leitura da Praça 15, no entanto, está longe de evocar plenamente o passado, a sociedade da época e a vida que se desenvolvia naquele espaço. Poucos foram os registros que, como os deixados por Debrecht, Hildebrand, Fundação 2000, e outros, captaram ainda a presença desses espaços de mercadores, escravos domésticos, negros de serviços e alforriados, enfim, da sociedade complexa e multifacetada que por ali circulava. Era, sobretudo, o olhar distante dos viajantes estrangeiros, movido menos pela necessidade de construir uma imagem ideal, em moldes europeus, do país, que, pelo interesse em documentar o que lhes parecia peculiar e próprio daquelas terras, que costumava incluir na paisagem os excluídos, não apenas daqueles espaços que também ocupavam, mas da memória coletiva. O exemplo da Praça 15 é significativo. Nesse local não é possível encontrar nenhuma marca ou menção, atualmente, a presença constante dos escravos pegando água no chafariz do mestre Valentim, que lá ainda permanece apenas como mera extensão do Paço Imperial. Se, como pesquisas históricas vêm comprovando, o Rio de Janeiro foi uma cidade quase africana durante a primeira metade do século XIX, essa informação não ficou registrada nos bens que ali são identificados como patrimônio cultural brasileiro, nem na leitura que eles fazem os órgãos de preservação. Isso foi agravado pela falta de documentação sobre essa vertente da história do Brasil. Mesmo em relação a centros históricos, como o da cidade de Goiás, tombado pelo IPHAN em 1978, portanto, já em fase mais recente da Política Federal de Preservação, a perspectiva não é muito diferente. Há muito tempo realiza-se, na Semana Santa, nessa cidade, a procissão do Fogaréu, de que as igrejas, ruas e praças são elementos fundamentais, assim como os rituais, as indumentárias e, sobretudo,
as formas específicas de participação da comunidade. Entretanto, a condição de patrimônio cultural da nação é atribuída pelo órgão federal encarregado apenas ao conjunto urbano edificado, além de alguns imóveis isolados. Embora fugaz, pois só se realiza uma vez no ano, a procissão do fogaréu confere a esse cenário e à cidade um significado particular, indissociável de sua identidade como patrimônio cultural. Na cidade de Belém, cujo centro histórico à beira do rio Amazonas tem uma feição tão portuguesa, é impossível deixar de perceber, no mercado ver-o-peso, a forte presença indígena nos produtos trazidos da selva e, especialmente, nos modos de usá-los também transmitidos pelos vendedores. No espaço do mercado coexistem edificações de valor arquitetônico e artístico, como os mercados do peixe e da carne, com tendas e esteiras em que ficam expostas ervas, cheiros e outras tantas mercadorias. É um lugar onde se concentravam e se reproduzem práticas culturais coletivas, referentes aos grupos que, nesse espaço, efetuam trocas materiais e simbólicas. Trata-se de um raro exemplo de local em que coexistem claramente marcas de culturas tão distintas como a portuguesa e a indígena, sendo que apenas as primeiras foram identificadas e reconhecidas via tombamento como patrimônio cultural brasileiro. Também a Feira de Caruaru, em Pernambuco, é um lugar com as mesmas características do mercado paraense, com a diferença de que, no seu perímetro, não há qualquer edificação que possa ser tombada pelos critérios reguladores desse instrumento de proteção. Em barracas iguais a diversas outras e nos espaços entre elas, convivem as manifestações mais variadas da cultura nordestina rural e urbana, o artesanato da região, souvenirs para turistas, comidas típicas, bandas de pífanos e folhetos de cordel. A feira de hoje é, sem dúvida, muito menos homogênea, ou autêntica, como muitos diriam, que há de 50 anos atrás, de caráter essencialmente rural. Todavia, é impossível negar que continue a ser uma referência da cultura nordestina, cultura que incorpora cada vez mais intensamente outras influências que não apenas as da tradição sertaneja. Um lugar como esse, porém, sem nenhuma edificação ou paisagem de excepcional valor, não apresentava até a edição do Decreto 3.551 de 2000 os requisitos para integrar o universo de bens considerados pelo Estado patrimônio histórico e artístico nacional. Na verdade, do conjunto de bens e manifestações culturais citados acima, apenas uma pequena parte foi, até agora, integrada ao patrimônio cultural brasileiro, constituído por legislação federal. O Paço Imperial, o chafariz e a antiga catedral, na Praça 15. O conjunto arquitetônico e paisagístico Ver-o-Peso, em Belém, e as edificações já mencionadas em Goiás. São esses os bens passíveis de tombamento, e a leitura deles, feita como incorporadas ao patrimônio, está centrada em seus aspectos arquitetônicos, integrando marginalmente dados históricos e análises de sua relação com a cidade e a paisagem. A Constituição Federal de 1988, 2003, em seu artigo 2016, entende como patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória,
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 1. As formas de expressão. 2. Os modos de criar, fazer e viver. 3. As criações científicas, artísticas e tecnológicas. 4. As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais. 5. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Portanto, de acordo com o entendimento do legislador, o conjunto de bens passíveis de ser tombado, artigo 216, incisos 4 e 5, constitui apenas parte do que, no texto constitucional, é considerado patrimônio cultural brasileiro. Para esses, aplica-se um tipo de proteção legal que visa a assegurar sua integridade física, podendo inclusive limitar-se, com essa finalidade, o direito individual à propriedade. Entretanto, o que deveria ser uma das modalidades Entretanto, o que deveria ser uma modalidade de formação Entretanto, o que deveria ser uma das modalidades de formação desse patrimônio terminou por ser, durante mais de 60 anos, a única disponível. No caso da maior parte das criações científicas, artísticas e tecnológicas, inciso 3, sobretudo os da autoria individual, existem mecanismos próprios de registro, transmissão, proteção e difusão. As leis de propriedade intelectual e de direito autoral foram desenvolvidas com essa finalidade, assim como o depósito legal de publicações na Biblioteca Nacional. Embora não tenha como objetivo a atribuição de valor cultural aos bens a que se apliquem, esses instrumentos e práticas terminam por contribuir para a construção do patrimônio cultural brasileiro, na medida em que identificam essas criações e asseguram o acesso a elas, trazendo garantias e benefícios a seus produtores. No caso específico das criações artísticas de caráter erudito, são muitas as instâncias de atribuição de valor cultural, como premiações, referências em textos e história, de arte ou de crítica, integração em coleções particulares, principalmente de museus, divulgação em exposições, etc. Esses critérios de atribuição de valor foram mencionados por Mário Andrade em seu anteprojeto para a criação do Serviço do Patrimônio Artístico Nacional, elaborado em 1936. No entanto, há toda uma gama de bens e manifestações culturais significativas como referências de grupos sociais formadores da sociedade brasileira, a que não se podia aplicar, até recentemente, nenhum instrumento legal que os constituísse como patrimônio. Isso significa que muitos deles poderiam desaparecer sem deixar nenhum vestígio, seja material, seja na memória da nação, pelo fato de não terem sido considerados de valor excepcional, conforme determina o artigo 1º do DEC, Lei 25 do Decreto Lei 25 de 30 de novembro de 1937, que cria o tombamento ou por tratar de manifestações de caráter processual a que não se aplica qualquer forma de proteção que tenha por objetivo a fixação de determinada feição física do bem. A limitação durante mais de 60 anos dos instrumentos disponíveis de acautelamento teve como consequência produzir uma compreensão
restritiva do termo preservação, o que costuma ser entendido exclusivamente como tombamento. Tal situação veio reforçar a ideia de que as políticas de patrimônio são intrinsecamente conservadoras e elitistas, uma vez que os critérios adotados para o tombamento terminam por privilegiar bens que referem os grupos sociais de tradição europeia que, no Brasil, são aqueles identificados com a classe dominante. A consequência desses problemas, que também ocorrem com as devidas diferenças, na grande maioria dos estados que desenvolvem políticas de patrimônio, tem levado nos fóruns nacionais e internacionais como a Unesco a soluções diferenciadas visando a ampliar a abrangência de tais políticas. Esse movimento é relativamente recente e, na Unesco, é fruto tanto da crítica ao eurocentrismo da noção tradicional de patrimônio histórico e artístico, quanto da reivindicação de países e grupos de tradição não europeia, no sentido de verem reconhecidos os testemunhos de sua cultura como patrimônio cultural da humanidade. No Brasil, a publicação do Decreto 3.551/2000 insere-se numa trajetória a que se vinculam as figuras emblemáticas de Mário Andrade e de Aloysio Magalhães, mas em que se incluem também as sociedades de folcloristas, os movimentos negros e de defesa dos direitos dos indígenas, as reivindicações de grupos descendentes de imigrantes das mais variadas procedências, enfim, os excluídos, até então, da cena do patrimônio cultural brasileiro, montada a partir de 1937. Contribui ainda para essa reorientação não só o interesse das universidades e institutos de pesquisas em mapear, documentar e analisar as diferentes manifestações da cultura brasileira, como também a multiplicação de órgãos estaduais e federais de cultura que se empenham em construir, via patrimônio, a identidade cultural das regiões em que estão situados. Entretanto, antes a existência, hoje, de um contexto favorável a uma ampliação do conceito de patrimônio cultural e a uma maior abrangência das políticas públicas de preservação, ficam no ar algumas perguntas. O que se entende por patrimônio imaterial? Se é que essa expressão não constitui uma contradição em termos? Qual é o objetivo do Estado ao criar um instrumento específico para preservar manifestações que não podem e não devem ser congeladas sob o risco de, assim, interferissem em seu processo espontâneo? E como evitar que esse registro venha a constituir um instrumento de segunda classe, destinado às culturas materialmente pobres, porque os seus testemunhos não se reconhecem o estatuto de monumento? Não se pretende aqui responder a essas perguntas, mas apenas fazer algumas considerações que auxiliem no mapeamento dessa nova representação mais ampla do patrimônio cultural brasileiro e a traçar políticas inclusivas que contribuam para aproximar o patrimônio da cultura produzida no país. Subtítulo: A função de patrimônio e as políticas públicas. A questão do patrimônio imaterial, ou, conforme preferem outros, patrimônio intangível, tem presença relativamente recente nas políticas de patrimônio cultural. Em verdade, é motivada pelo interesse em ampliar a noção de patrimônio histórico e artístico, entendida como repertório de bens ou coisas ao qual se contribui excepcional valor cultural, o que faz esses bens serem merecedores de proteção por parte do poder público.
voltadas para monumentos e visando a conservação de sua integridade física, as políticas de patrimônio centradas no Instituto do Tombamento certamente contribuíram para preservar edificações e obras de arte, cuja perda seria irreparável. Contudo, esse entendimento da prática de preservação terminou por associá-la às ideias de conservação e de imutabilidade, contrapondo-a, portanto, à noção de mudança ou transformação, e centrando a atenção mais no objeto e menos nos sentidos que lhe são atribuídos ao longo do tempo. Como observa o antropólogo José Reginaldo Gonçalves, a ênfase na ideia de perda é tributária de uma noção de história como processo inexorável de destruição, sem que se levem em conta, de modo complementar, os processos diversos de permanência e recriação das diferenças em outros planos. É necessário pensar na produção de patrimônios culturais não apenas como a seleção de edificações, sítios e obras de arte que passam a ter proteção especial do Estado, mas, conforme propõe o autor citado, como narrativas ou, como sugere Marisa Veloso Mota Santos, tomando de empréstimo a formulação de Michel Foucault, como uma formação discursiva que permite mapear o conteúdo simbólico visando a descrever a formação da nação e constituir uma identidade cultural brasileira. Em verdade, as políticas de patrimônio, tal como estão estruturadas atualmente, com certeza estão longe de cumprir esses objetivos. Ainda mais numa sociedade que se queira democrática. Uma análise crítica dos livros do Tombo, do Ifan, revela que essa limitação tem consequências mais graves que a mera exclusão de tipos de bens culturais desse repertório. Na realidade, essa estratégia produziu um retrato da nação que termina por se identificar à cultura trazida pelos colonizadores europeus, reproduzindo a estrutura social por eles aqui implantada. Reduzir o patrimônio cultural de uma sociedade às expressões de apenas algumas de suas matrizes culturais, no caso brasileiro, as de origem europeia, predominantemente a portuguesa, é tão problemático quanto reduzir a função de patrimônio à proteção física do bem. É perder de vista o que justifica essa proteção, que, evidentemente, representa também um ônus para a sociedade e para alguns cidadãos, em particular. Para que essa função se cumpra, é necessário que a ação de proteger seja precedida pelas ações de identificar e documentar bases para a seleção do que deve ser protegido, seguida pelas ações de promover e difundir que viabilizam a reapropriação simbólica e, em alguns casos, econômica e funcional dos bens preservados. Todas essas ações encontram-se fundamentadas em critérios não apenas técnicos, mas também políticos, visto que a representatividade dos bens, em termos da diversidade social e cultural do país, é essencial para que a função de patrimônio realize-se, no sentido de que os diferentes grupos sociais possam se reconhecer nesse repertório. Porém, não basta uma revisão dos critérios adotados pelas instituições que têm o dever de fazer o que a lei seja aplicada, tendo em vista a dinâmica dos valores atribuídos. É necessária, além disso, uma mudança de procedimentos, com o propósito de abrir espaços para a participação da sociedade no processo de construção e de apropriação de seu patrimônio cultural.
sobre a noção de patrimônio imaterial. Subtítulo: quando se fala em patrimônio imaterial ou intangível, não se está referindo propriamente a meras abstrações, em contraposição a bens materiais, mesmo porque, para que haja qualquer tipo de comunicação, é imprescindível um suporte físico. Todo signo, a não ser apenas os bens culturais, tem dimensão material, canal físico de comunicação, e simbólica, o sentido ou melhor, os sentidos, como duas faces de uma moeda. Cabe fazer a distinção, nos casos dos bens culturais, entre aqueles que, uma vez produzidos, passam a apresentar um relativo grau de autonomia em relação a seu processo de produção e aquelas manifestações que precisam ser constantemente atualizadas por meio da mobilização de suportes físicos, corpo, instrumentos, indumentária e outros recursos de caráter material, o que depende da ação de sujeitos capazes de atuar segundo determinados códigos. A imaterialidade é relativa e, nesse sentido, talvez a expressão patrimônio intangível seja mais apropriada, pois remete ao transitório, fugaz, que não se materializa em produtos duráveis. Em relação à procissão do fogaréu, por exemplo, apenas algum tipo de registro documental pode viabilizar um acesso contínuo e relativo a essa manifestação cultural. Talvez o melhor exemplo para ilustrar a especificidade do que se está entendendo por patrimônio imaterial e assim diferenciá-lo para fins de preservação do chamado patrimônio material seja a arte dos repentistas. Embora a presença física dos cantadores e de seus instrumentos seja imprescindível para a realização do repente, é a capacidade de os atores utilizarem, de improviso, as técnicas de composição dos versos, assim como sua agilidade, como interlocutores, em responder à fala anterior, que produz a cada performance um repente diferente. Nesse caso, estamos no domínio absoluto do aqui e agora, tampouco sem possibilidade, a não ser por meio de algum registro audiovisual de perpetuar esse momento. Outro exemplo é o da pintura corporal, praticada por várias tribos indígenas no Brasil. Impossível não lhe reconhecer o valor estético, além de ser estranho que não costume figurar em nossos compêndios de artes visuais. Assim como o repente tem características que a distinguem da tradição pictórica moderna, de caráter individualista que busca a originalidade como valor. Os padrões relativos àquela pintura são codificados pela tradição e funcionam como sinais distintivos entre membros do grupo. Trata-se, portanto, de uma prática ritual, cujo valor simbólico só tem sentido num determinado contexto. Se não forem consideradas essas particularidades, corre-se o risco de entender essa prática no seu aspecto puramente formal, projetando sobre ela valores estranhos aos contextos culturais que se refere. Essa abordagem da questão do patrimônio cultural vem evidenciar um aspecto que a prática de preservação dos monumentos, centradas nos aspectos técnicos da conservação e da restauração, tende a ocultar: a ideia de que a preservação do patrimônio cultural é uma prática social, que implica um processo de interpretação da cultura, como produção não apenas material, como também simbólica. Portanto, no caso dos patrimônios nacionais, de referência à identidade, à ação,
a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade. Mesmo quando a iniciativa parte do Estado, esses valores precisam ser aceitos e constantemente reiterados pela sociedade a partir de critérios que variam no tempo e no espaço. Nessa linha de reflexão, fica claro que a elaboração e a aplicação de instrumentos legais, como o tombamento, não são suficientes para assegurar que um bem venha a cumprir efetivamente sua função de patrimônio cultural junto a uma sociedade. É necessária uma constante atualização das políticas específicas, tanto mais se tais políticas desenvolvem-se num contexto democrático. Portanto, a partir de uma reflexão sobre a função de patrimônio e de uma crítica à noção de patrimônio histórico e artístico que se passou a adotar, não só no Brasil, uma concepção mais ampla de patrimônio cultural, não mais centrada em determinados objetos, como, por exemplo, os monumentos, e sim numa relação da sociedade com sua cultura. Nesse sentido, as palavras de Aloysio Magalhães, no início dos anos 1980, não perderam sua atualidade. Ocorre, entretanto, que o conceito de bem cultural no Brasil continua restrito aos bens móveis e imóveis, contendo ou não valor criativo próprio, impregnados de valor histórico essencialmente voltados para o passado, ou aos bens da criação individual espontânea, obras que constituem o nosso acervo artístico, música, literatura, cinema, artes plásticas, arquitetura, teatro, quase sempre de apreciação elitista. Aos primeiros devem-se garantir a proteção que merecem e a possibilidade de difusão que os torne amplamente conhecidos. Deles podem provir as referências para a compreensão de nossa trajetória como cultura e os identificadores para uma projeção no futuro. Quanto aos segundos, basta assegurar-lhes a liberdade de expressão e os recursos necessários à sua concretização. Permeando essas duas categorias, existe vasta gama de bens, procedentes, sobretudo, do fazer popular, que, por estarem inseridos na dinâmica viva do cotidiano, não são considerados bens culturais nem utilizados na formulação das políticas econômicas e tecnológicas. No entanto, é a partir deles que se refere o potencial, se reconhece a vocação e se descobrem os valores mais autênticos de uma nacionalidade. Além disso, é deles e de sua reiterada presença que surgem expressões de síntese de valor criativo que constitui objeto de arte. Eu diria que minha missão talvez seja temporária nesta dupla função de secretário de Assuntos Culturais e secretário do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Talvez seja apenas o tempo necessário para estabelecer uma adequação mais nítida dentro do sistema do trato cultural, da responsabilidade do Estado e talvez definir melhor o que sejam as duas grandes vertentes do bem cultural, a vertente patrimonial e a vertente da ação cultural. Parece nítida essa divisão que, na verdade, é mais para efeitos de trato metodológico e não propriamente uma divisão diária. Na imagem que me ocorre, a vertente patrimonial lembra uma rotação ou círculo de diâmetro muito amplo e rotação lenta, enquanto a ação cultural, na criação do bem cultural, é um círculo de diâmetro curto e rotação muito rápida. Ambas as rotações
Ambos os círculos trabalham, interagindo um com o outro, mas têm os seus tempos e sua dinâmica próprios e específicos. Se for possível nesse trabalho identificar melhor as duas vertentes e estabelecer melhor os critérios de adequação dessas vertentes, a que compete o que, como e quando, onde essas vertentes se encontram, e elas se encontram frequentemente, alimentando-se mutuamente. Na verdade, talvez seja possível chegarmos a uma visão de conjunto mais compreensiva do que seja o bem cultural, dentro do quadro geral da nação brasileira. Nessa visão, é evidente que o patrimônio não se constitui apenas de edificações e peças depositadas em museus, documentos escritos e audiovisuais, guardados em bibliotecas e arquivos. Interpretações musicais e cênicas, documentadas ou não, e mesmo instituições, como é o caso do Comédie Française ou do Ballet de Bolshoi, também integram um patrimônio cultural coletivo. Interpretações e instituições, assim como lendas, mitos, ritos, saberes e técnicas, podem ser considerados exemplos de um patrimônio dito imaterial. Esse entendimento amplificado da noção de patrimônio cultural apresenta três consequências. Em primeiro lugar, vem diluir certas dicotomias que, tradicionalmente, organizam o campo das políticas culturais: produção, preservação, presente, passado, processo, produto, popular, erudito. Impossível negar, por exemplo, que a arte do repente seja um patrimônio cultural do Brasil, mas impossível também é tombá-la. Sua manutenção depende, sobretudo, da adoção de medidas de apoio a seus produtores, no sentido de preservar, na medida do possível, condições de produção, de divulgação e de formação de público, assim como costumam ser orientadas, por exemplo, as políticas voltadas para as artes cênicas. A plena fruição de um repente supõe a presença física de seus produtores frente a um público, do mesmo modo que uma peça teatral precisa de intérpretes, o que não ocorre na leitura de um livro ou na apreciação de uma obra de arte visual ou de um monumento. Em segundo lugar, vem esclarecer certos mal-entendidos como a que restringe a ideia de patrimônio imaterial a folclore e o cultural popular. Embora essas áreas venham a ser das mais especificadas por uma política de patrimônio mais abrangente, na medida em que têm ficado bastante desassistidas pelas políticas públicas de cultura, não é a suposta imaterialidade, ou pior, uma hipotética pobreza de seus testemunhos materiais que constituiriam o diferencial em relação a bens culturais de natureza material, que seriam assim associados às manifestações de caráter erudito. Em terceiro lugar, a questão abre espaço para estender a grupos e nações de tradição não europeia as políticas de patrimônio cultural. Foi a pressão de países como o Japão e outros do Oriente e da África, manifestada na Conferência de Nara, realizada em 1994 no Japão, e em outras ocasiões, que levou a uma revisão dos critérios da Unesco para inscrição na lista do Patrimônio Mundial. A impossibilidade de incluir na lista bens como o Templo de Ise, naquele país, que é
sistematicamente destruído e reconstruído no mesmo local, ou a arquitetura do norte da África, cujas edificações devem ser constantemente refeitas devido à ação do vento, constituía um desafio para o Comitê do Patrimônio Mundial. Nos dois casos, e em outros tantos, a proteção física do bem é inviável, mesmo porque essa não é a lógica de sua preservação. O que importa para esses grupos sociais é assegurar a continuidade de um processo de reprodução, preservando os modos de fazer e o respeito a valores como a do ritual religioso. No caso do Templo de Issé, e o sentido de adequação da técnica construtiva às condições geológicas e climáticas, no caso da arquitetura em terra no deserto norte-africano. A ampliação da noção de patrimônio cultural pode ser considerada, portanto, mais um dos efeitos da globalização, na medida em que ter aspectos de sua cultura, até então considerada por olhares externos como tosca, primitiva ou exótica, reconhecidos como patrimônio mundial, contribui para inserir um país ou um grupo social na comunidade internacional, com benefícios não só políticos, mas também econômicos. Por outro lado, essa abertura no processo de produção dos patrimônios culturais apresenta novos problemas para uma prática de caráter essencialmente seletivo e que tem sido restrita a especialistas. Se os critérios de atribuição de valor tornaram-se mais flexíveis, se há uma maior preocupação com as dimensões políticas dessa prática social, o que significa a participação de novos atores e um permanente questionamento dos critérios adotados, há estudiosos que alertam para o risco de banalização no pressuposto de que tudo pode se tornar patrimônio. Cabe então a pergunta: banalizar ou desacralizar ou desacralização, como consideram outros estudiosos, que veem nesse movimento uma orientação democratizante? O fato é que, tendo em vista fenômenos recentes como os intensos fluxos migratórios, os processos de comunicação cada vez mais ágeis, a presença e a interpenetração de tradições culturais distintas, mesmo em países de cultura consolidada, como a França, movimentos que podem ser resumidos no que tem sido denominado desterritorialização da cultura. Não há dúvidas de que essa ampliação no conceito de patrimônio cultural contribui para aproximar as políticas culturais dos contextos multiétnicos, multirreligiosos e extremamente heterogêneos que caracterizam as sociedades contemporâneas. Nesse raciocínio, torna-se necessário ampliar também o repertório das práticas de preservação, que até recentemente eram identificadas no Brasil exclusivamente com o tombamento. No caso das manifestações citadas no início e ao longo deste capítulo, o que se pode preservar são registros, escritos, sonoros, visuais, etc., dessas formas de expressão e informações sobre o contexto em que ocorrem, assim como os sentidos que têm para os diferentes produtores e destinatários, o que tem um interesse evidente para a sociedade. A preservação da memória e de manifestações como interpretações musicais e cênicas, rituais religiosos, conhecimentos tradicionais, práticas terapêuticas, culinárias e lúdicas, técnicas de produção e de reciclagem, a que é atribuído valor patrimônio cultural, tem uma série de efeitos. 1. Aproxima o patrimônio da produção cultural passada
e presente. 2. Viabiliza leituras da produção cultural dos diferentes grupos sociais, sobretudo daqueles cuja tradição é transmitida oralmente, que sejam mais próximas dos sentidos que essa produção tem para seus produtores e consumidores, dando-lhes voz não apenas na produção, mas também na leitura e preservação do sentido de seu patrimônio. Cria melhores condições para que se cumpra o preceito constitucional do direito à memória, como parte dos direitos culturais de toda a sociedade brasileira. Contribui para que a inserção em novos sistemas, como o mercado de bens culturais e do turismo, de bens produzidos em contextos culturais tradicionais, possa ocorrer sem o comprometimento de sua continuidade histórica, contribuindo ainda para que essa inserção aconteça sem o comprometimento dos valores que distinguem esses bens e lhes dão sentido particular. Subtítulo: Considerações finais. Para Lindell Prot, da Unesco, ações voltadas para a identificação, a preservação e a valorização do patrimônio imaterial, que a Unesco entende aqui prioritariamente como conhecimentos e modos de vida tradicionais, têm objetivos variados. Para os que mantêm esses estilos de vida, o propósito para ser e o de preservar o conhecimento tradicional em um valioso modo de vida para as futuras gerações pode ser, igualmente, a sobrevivência física, uma vez que a adaptação tradicional ao meio ambiente é capaz de evitar um estilo de vida que é, em última instância, insustentável. Para um Estado, o objetivo pode ser o de manter tratamento médico local de baixo custo para populações no limite da subsistência. Para outros, a intenção pode ser a de ganhar tempo para inventariar e explorar exaustivamente recursos, como o conhecimento tradicional de propriedades vegetais, médicas, biológicas e agrícolas, de modo a apropriar-se delas para ganho econômico. Para cientistas, o objetivo pode ser o de viabilizar a pesquisa sobre modos de vida sustentáveis ou sobre diversidade do desenvolvimento humano como evidenciado, por exemplo, nos milhares de línguas hoje ameaçadas de extinção, ou na sobrevivência de espécies desconhecidas fora de sua comunidade, como parte dos recursos biológicos da Terra. Ainda outros grupos podem querer utilizar elementos tradicionais em sua cultura como fonte de renda, a ser autorizada para uso de outros ou reservada para eles próprios, a fim de prover-lhes recursos econômicos. Pode-se preservar um modo único de vida como uma fonte de dignidade, de orgulho cultural e de identidade, ou usá-lo como atração turística para gerar renda. Não é coincidência o fato de que, no texto citado, patrimônio natural e cultural praticamente não se diferenciem. Cada vez mais, a preocupação em preservar está associada à consciência da importância da diversidade, seja a biodiversidade, seja a diversidade cultural, para a sobrevivência da humanidade. No caso da biodiversidade, há uma clareza cada vez maior, por parte da opinião pública, de que se trata de um patrimônio de todos os cidadãos, acima de interesses particulares. Talvez as origens do movimento ambientalista, que nasce associado à pesquisa científica e às organizações da sociedade, tenham favorecido essa mobilização em torno da necessidade de preservação do meio ambiente,
dificultando a apropriação dessa causa por facções políticas ou na sua associação a posturas ideológicas, como elitismo ou conservadorismo. Por sua vez, o conceito de patrimônio histórico e artístico é formulado tendo como pano de fundo a questão nacional. Raros são os autores que, como Elois Reusch, pensam a questão do patrimônio cultural a partir da dinâmica de valores que o constitui, dado o modo como se implementaram as políticas de patrimônio predominantemente associadas à construção dos Estados-nação e de uma representação de identidade nacional, e dada também sua precária apropriação pela sociedade como um todo. Essas políticas terminaram por referir-se predominantemente àqueles grupos sociais que detêm o poder de produzir a representação hegemônica do nacional. Sem dúvida, a ampliação do conceito de cidadania, o que implica reconhecimento dos direitos culturais de diferentes grupos que compõem uma sociedade, entre eles o direito à memória, ao acesso à cultura e à liberdade de criar, como também reconhecimento de que produzir e consumir cultura são fatores fundamentais para o desenvolvimento da personalidade e da sociabilidade. Veio contribuir para que o enfoque da questão do patrimônio cultural fosse ampliado para além da questão do que é nacional, beneficiando-se do aporte de compor como a antropologia, a sociologia, a estética e a história. Outra analogia com a questão ambiental de respeito à posição, nesse novo cenário, dos países em desenvolvimento. Nesse caso, menos se torna mais. A manutenção, em geral involuntária, dos recursos naturais torna-os ricos nesse sentido, assim como a sobrevivência de formas de vida, ou melhor, de formas de expressão e modos de criar, fazer e viver, diversificados, em geral mais apropriados aos recursos disponíveis na região, torna não só esses recursos, como os conhecimentos a eles associados, uma riqueza que tem sido cobiçada e, em muitos casos, apropriada pelos países desenvolvidos. Pensar em formas de preservar esse patrimônio, como também a sua relação com ele tem seus produtores e consumidores, passa a ser estratégica para o desenvolvimento de tais regiões. Como se vê, as questões levantadas por essa nova concepção ampliada de patrimônio cultural abrem em muito o leque de campos de saberes e de instituições que possam a ser envolver, direta ou indiretamente, com a produção, gestão e promoção desse patrimônio. No mesmo sentido, as novas questões levam a sociedade a uma compreensão mais rica da noção de patrimônio cultural e certamente mais próxima de seus interesses. Para finalizar, o processo de releitura da questão do patrimônio não se esgota ao nível conceitual. Implica, assim, o envolvimento de novos atores e a busca de novos instrumentos de preservação e de promoção. Frente a esse novo quadro, muito mais complexo e desafiador, é fundamental que se formulem e se implementem políticas que tenham como finalidade enriquecer a relação da sociedade com seus bens culturais, sem que se perca de vista os valores que justificam a preservação. Falar em políticas significa ir além dos conceitos, embora sempre os tenha como referência. Significa formular diretrizes, definir critérios e propriedades e prioridades, elaborar objetos, realizar intervenções, mantendo sempre como parâmetro
a tensão entre necessidades, demandas e recursos disponíveis. E, ainda que os conceitos continuem imprecisos, é imperioso passar da teoria à prática, na esperança de que as experiências venham, como de costume, enriquecer a reflexão numa dialética do processo de produção do conhecimento e de transformação da realidade.